Como sempre, um prazer estar aqui nas nossas reuniões de sexta-feira. Eu confesso aqui que nas últimas semanas aí não tenho participado muito, mas para os colegas aqui que participam das nossas reuniões semanais aqui no Caritas, eu, o Luiz, o Jean, o Glauber, o André, todos fazemos parte do grupo do ESD. Todas as terças-feiras nós nos reunimos para os nossos estudos da doutrina espírita. Estamos com uma turma em andamento e assim esperamos aí para o segundo semestre reiniciar novas turmas e quem sabe poder contar com muitos de vocês aí presentes no nosso trabalho de terça-feira à noite. Como sempre, estou aqui novamente, muito contente de poder estar com todos. E o tema que eu trago hoje para todos nós é um tema que eu gosto muito, que é sempre estar falando do Cristo. E o tema hoje é o Cristo Consolador. O Cristo Consolador, como o próprio nome do título já nos remete, a ideia é aquela mensagem de tranquilização, daquela qual nós sabemos que, por trás de tudo, há sempre uma proteção espiritual, há sempre a presença do Cristo nas nossas ações, nos intuindo, nos protegendo, nos guiando. Basta termos isso em mente e seguirmos o nosso coração, realizando sempre as nossas atividades diárias, elevando sempre o nosso pensamento nas decisões que devemos tomar no dia a dia, para sempre estarmos próximos dele, que nunca nos abandona. Opa, passou uma a mais aqui, perdão. Agora sim. Aqui vai. Lá que está dando... Agora foi. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Passagem bíblica aqui do Mateus, está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes estamos ali realmente, em momentos como esse que vivemos atualmente, ou em outras fases de nossa vida, aturdidos com os problemas, com as dificuldades cotidianas, com as incertezas, com as derrotas parciais que muitas vezes podem ser revertidas em vitórias, mas que num certo momento parecem ser intransponíveis. E nós devemos entender que nem tudo acontece da forma como nós gostaríamos que acontecesse. Muitas vezes, se observarmos num contexto maior, problemas que tivemos no passado, esses problemas, tempos depois, foram solucionados de uma forma muito mais tranquila do que daquela forma com a qual a gente imaginava que poderia ser ou ocorrer no passado, com dificuldades, com intransponibilidades, mas que o tempo nos provou que estamos sempre protegidos e sempre encontraremos uma porta aberta, por mais que pareçam todas as portas estarem fechadas. Então, elevar o pensamento ao Cristo e pedir-lhe o amparo necessário sempre deve ser realizado, não só nos momentos de dificuldade, mas também diariamente, em nosso louvor, agradecendo as bênçãos que ele nos oferece a todo dia. Muitas vezes é termos um teto onde morar, é termos alimento, é termos pessoas que nos são caras e queridas e estão sempre ao nosso lado. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Muitas vezes nós superestimamos os problemas e esquecemos o número de bênçãos diárias que o Cristo nos concede. E trabalhando isso, nós vamos cada dia mais sendo gratos, transformando o nosso entorno. Passar aqui. Cada vez que a gente entrando aqui, cada vez, como eu estou como administrador, cada vez que eu aceito alguém aqui, bloqueia a minha apresentação. Para lá. Vamos lá, agora vai. Aí sim.
As manifestações divinas são frutos sagrados da divindade que cria sem cessar. Porém, devemos lembrar que a obra divina está sujeita a todas as leis imutáveis que regem o universo. Por isso, devemos compreender nossa missão sagrada, que toma parte desse todo universal. Então, tudo que está ao nosso redor tem origem sagrada, tem origens divinas. E, às vezes, até aquilo que parece um problema é, na verdade, um exercício para desenvolvimento da nossa capacidade de resiliência, da nossa fé, uma prova da nossa fé, para mostrarmos ao Criador o quanto estamos preparados para crescer, para nos tornarmos criaturas melhores. O homem, a cada dia, se afasta mais e mais de sua verdadeira origem, a origem espiritual, não é verdade? Nós estamos ali atentos aos nossos afazeres diários, nós estamos entretidos com as bênçãos da tecnologia, mas esquecemos muitas vezes de voltar o nosso pensamento ao Criador, agradecendo a oportunidade de estar aqui e desenvolvendo as aptidões do nosso espírito com as ferramentas que estão ao nosso alcance. Claro, ferramentas da tecnologia também nos ajudam, mas a principal de todas é o nosso corpo físico, é o nosso corpo material que manifesta as ações do nosso espírito nesse planeta que habitamos temporariamente. E através dessas manifestações, nós podemos transformar essa morada num lugar melhor. Devemos sempre lembrar que a nossa origem primária ela é espiritual. Na verdade, nós não somos seres humanos corpóreos, mas, na verdade, sim, espíritos imortais criados de uma forma que gradativamente possam adquirir mais e mais consciência, mais e mais entendimento dos porquês, dos plantios, de como eles devem ser feitos para que a colheita seja positiva. E esse vínculo nosso com nossa origem espiritual, nossa condição de espíritos encarnados temporariamente na matéria, nos torna totalmente diferentes de todas as criaturas que habitam aqui o planeta. Então, nós parcialmente compartilhamos com o reino animal uma série de funções e atividades que temos aqui como encarnados, mas nós temos ali aquela centelha divina que nos oferece um entendimento de que somos criaturas individuais, que pensamos e que também, com o passar do tempo, vamos entendendo que colhemos os frutos dos nossos atos. Então, as consequências, muitas vezes, têm uma origem, e nós devemos diariamente refletir a respeito disso, tentando entender os porquês. Se passo por determinado problema, se passo por determinada dificuldade, é que provavelmente no passado, no pretérito, eu tive algumas dificuldades da minha jornada evolutiva que me fizeram errar, que me fizeram desviar do caminho parcialmente, temporariamente, mas com a abençoada condição que Deus nos oferece do entendimento dos porquês e da própria reencarnação, ganhamos diariamente condições de renovar o nosso caminho. Isso é importante. Então, viemos da luz, do amor divino que cria sem cessar. Se o nosso Pai é de amor infinito, nada devemos temer, não é verdade? Às vezes ficamos inseguros, preocupados, ansiosos, mas no fim, tudo vai se resolver. Tudo vai voltar para o caminho correto. Mais cedo ou mais tarde, as coisas se reequilibram. E como eu disse lá no início, até por exemplos da nossa vida pessoal, no dia a dia, aqui encarnados, pode-se observar que tivemos muitas vezes problemas no passado e que se resolveram de repente, ou de uma forma totalmente inusitada. E o tempo passou e quando olhamos para o passado, podemos ver que devemos entender que não precisávamos nos preocupar tanto, que tudo se resolve, pois o Cristo sempre está ao nosso lado. Então, tal como ocorreu com o Cristo, que aqui passou numa encarnação, nossa origem material ela também é divina. Ela também tem uma origem, também somos filhos
do Pai Celestial, e não só o Cristo. Somos filhos ainda menores, filhos em estágios de infância da espiritualidade e que precisam de um condutor. E o Cristo se tornou o nosso condutor planetário, aquele que rege tudo aqui dentro desse planeta, no sentido de nos dar aquela força especial, aquele empurrão especial, para que nós possamos, através do aprendizado dos nossos erros e acertos, nos transformarmos em criaturas melhores e crescermos espiritualmente. Devemos lembrar que, encarnados aqui, muitas vezes achamos momentaneamente que isso aqui é tudo. E, na verdade, isso é apenas uma passagem. Aquela sensação de imortalidade que nós temos é uma sensação de imortalidade espiritual e não material. Esse corpo um dia irá perecer. Em determinado momento, seremos chamados a regressar à pátria espiritual. Então, como diz aqui, prosperam as cidades, prospera o homem rumo ao progresso tecnológico, porém, atrofiam-se as relações humanas e a autodescoberta de cada um de nós. Tem alguém com o microfone aberto, pediria aqui para fechar, por favor. Ok. Então, vamos lá. Prosperam as cidades, prosperam o homem rumo ao progresso tecnológico, porém atrofiam-se as relações humanas e a autodescoberta de cada um de nós. Então, nós temos ferramentas que nos aproximam, como toda essa tecnologia maravilhosa dos dias de hoje. Porém, em certos momentos, parece que estamos muito mais distantes. Falta aquele momento de parar um pouco e tentar entender o que se passa com o que está ao nosso redor, com o nosso semelhante, com aqueles entes queridos do nosso convívio. Seria o parar e escutar. Falta um pouco disso nos dias atuais, e talvez a pandemia esteja vindo exatamente para isso, para momentaneamente nos isolar, mas fazer com que entendamos da necessidade de estarmos cada vez mais próximos, unidos, e trabalharmos em favor de um progresso que não seja apenas o progresso material, mas sim o progresso material, da melhoria do ser como um todo. E todos nós dependemos uns dos outros. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e seguimos assim, todos evoluindo. Basta ter o coração aberto e desenvolver os simples atos, o simples sentido de ouvir, de escutar. Todos nós temos um dom, não é verdade? Todos temos um dom. Nossas aptidões são o veículo de manifestação do amor divino quando empregadas de forma adequada. Alguns têm o dom da palavra, outros são bons ouvintes que podem se tornar bons conselheiros, outros têm dons musicais, outros têm dons culinários, outros com sua presença são cativantes. Todos nós temos um dom, basta desenvolvê-lo e fazer com que ele expanda nossos horizontes e ampare nosso semelhante, transformando este local, esta morada temporária, num lugar melhor. Este é o principal objetivo de estarmos aqui, é permutar experiências, trabalhando em favor do próximo e de si mesmo. Basicamente, a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo numa palavra diferente, mas que é tão simples e que 2000 anos atrás ainda quebramos a cabeça para tentar entendê-la. Então, todos temos aptidões físicas, capacidades a desenvolver, a palavra a ser bem empregada. Eu gosto de postar na rede social. Legal. Então, por que não postar coisas positivas? Boas mensagens, músicas, passagens agradáveis, situações cômicas também para alegrar o dia, claro, dos nossos companheiros de jornada, mas coisas leves, coisas saudáveis, sem vulgaridade, que façam o sorriso despertar e a lembrança do seu amigo que lhe compartilha alguma mensagem vir à tona e falar, poxa, que vontade de estar com ele, que vontade de dar uma palavra, que vontade de compartilhar e crescer junto. Esse é o objetivo. E dizem certos ditados populares,
bem conhecidos, não é? Que diz: quem canta, seus males espanta. Se estou triste, por que não escutar uma boa música e me alegrar? Quem planta ventos, colhe tempestades. Se eu estou triste e amargurado, para que compartilhar situações desagradáveis que eu vejo na mídia, para trazer mais tristeza para o ambiente que tem o convívio? Por que não sim mudar essa sintonia e compartilhar coisas positivas que me trarão bem-estar e que receberei de volta também com coisas positivas? Então vamos evitar de repassar o que é negativo e sim tentar de alguma forma encontrar o lado bom de tudo. Vocês lembram do conto da Poliana? Então, a Poliana sempre via o lado bom de tudo. Em todas as ações ou em todos os acontecimentos, sempre há o lado bom. Mesmo aquele que comete uma injúria, que te calunia, que de alguma forma te magoa, há um lado bom nisso. Ele te ensina a ter tolerância, ele te ensina a desenvolver o perdão e te ensina a se tornar uma criatura melhor. É esse o objetivo quando nós pensamos no Cristo como nosso Consolador e nos favorece a poder respirar, refletir, ser consolado e assim devolver algo positivo quando algo negativo vem ao meu encontro. Lembrem-se, como eu disse ali, muitas vezes nós criamos o quê? Tempestade num copo d'água, não é isso? Por poucas coisas, até mal interpretadas, criamos uma tempestade enorme em algo que poderia ser encerrado naquele momento. Respirando fundo, utilizando do famoso recurso cristão que é orai e vigiai, estar atento aos nossos sentimentos negativos, aos nossos defeitos e tentar modificá-los para algo melhor. É respirar fundo, é dar a segunda chance ao semelhante, entendendo que não apenas nós merecemos uma segunda chance para tudo, mas o nosso semelhante também merece. Se nós erramos, o nosso semelhante também erra e também tem o mesmo direito de errar como eu tenho. Não é verdade? Todos merecem a segunda oportunidade, todos merecem o perdão. Muitas vezes cometemos deslizes por simplesmente não estarmos atentos adequadamente a uma determinada situação. Esquecemos de refletir, de entender nas entrelinhas, às vezes até a dificuldade que um semelhante, um amigo, um parente, um colega de trabalho vivencia e que, de uma forma impensada, pode agir de forma negativa com você. Por que não perdoar? Por que não tentar abranger toda a história e ver que há dificuldade por trás daquele seu semelhante e que você pode atuar positivamente, ajudando-o, sendo indulgente com o perdão. E isso vai te trazer o quê? Uma lei da reação, um plantio positivo. Você vai receber de volta amor, entendimento, reconhecimento e, muitas vezes, o perdão que todos nós necessitamos quando erramos. Dizem ainda certos ditos populares, apenas aqui para brincar com vocês, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, se eu tenho algum tipo de atributo, se eu tenho algum recurso que eu acho que é favorável, por que não utilizá-lo e mostrar que eu posso ser alguém importante numa comunidade, na sua família, no seu ambiente de trabalho? Em boca fechada não entra mosquito. É falar menos e escutar mais. É tentar interpretar aquilo que está ao nosso redor, que nem sempre são emitidas apenas nas palavras. Às vezes as ações das pessoas que estão ao nosso redor nos mostram muito mais. E nós podemos usar o poder da indulgência, essa bênção que é perdoar o semelhante de uma forma melhor. Falando menos, escutando mais, refletindo mais. E diz o ditado, quem espera sempre alcança, não é isso? Se está difícil, tenhamos fé. Na hora certa, tudo vai acontecer. Deus tem um entendimento acima do nosso. E Ele sabe o que é bom e o que não é bom para nós. E na hora certa,
nós conseguiremos lograr os nossos objetivos, se assim fizermos por merecer. Então, é ter fé, é orar e vigiar, é estar sempre direcionado na melhoria, no desenvolvimento pessoal, na transformação individual, ou como nós falamos no Espiritismo, na reforma íntima, que é o diariamente avaliar o que fizemos, como fizemos, e vamos no dia seguinte tentar fazer um pouquinho melhor. Se no dia seguinte errarmos novamente, no terceiro dia vamos tentar novamente e novamente, até chegar um certo momento que aquilo acaba fazendo parte do nosso entendimento e da nossa ação. E, espontaneamente, as coisas fluirão melhor. Então, fazer o plantio saudável no dia de hoje é certeza de uma colheita vindoura, positiva, iluminada. Aquilo que recebemos de bênção nos dias de hoje foram conquistas aquilatadas em vidas passadas, ou até dentro dessa própria existência, dessa própria encarnação, com bênçãos colhidas através de ações positivas que fizemos por nós e por nosso semelhante. Perfeito? Então, se plantamos positivamente hoje, colheremos positivamente lá na frente. E o principal de tudo, como nos ensinou o Cristo, é amar. Amar a nós mesmos, principalmente, para poder amar ao semelhante. É policiar os nossos pensamentos, é policiar as nossas ações, é agir na mais pura intenção do amor próprio e do amor a todas as criaturas que estão presentes nesse planeta. É amar aquilo que temos em mãos, pois o que recebemos muitas vezes é a medida certa do quanto doamos em amor. Como o André Luiz, na história do Nosso Lar, na psicografia de Chico Xavier, ele tinha tido uma vida cheia de desregramentos, voltado especialmente às coisas da matéria, mas lá no plano espiritual, quando ele se encontrava em certo grau de indigência espiritual, ainda vagando no umbral, ele recebeu bênçãos, porque, claro, rogou por ajuda dos céus e também tinha preces vindas de sua mãe e de uma paciente que ele havia atendido de forma gratuita quando era médico ainda encarnado. Então, foram pessoas que ele ajudou, que ele amou e que lembraram dele quando ele mais precisou. É mais ou menos um exemplo, e que nós, plantando o amor aqui, com certeza iremos colher isso lá na frente. Deus nos ama e nos dá problemas para que mostremos o quanto estamos sintonizados. É isso mesmo. E aí no Evangelho nós encontramos uma série de coisas. Eu coloquei aqui também uma passagem do Divaldo, que fala de karmas, provas e expiações. Ele diz o seguinte, nosso querido Divaldo, por sinal, quem não viu o filme do Divaldo, assista, vale a pena. É maravilhoso. História do Divaldo. Só não nos devemos esquecer que todo bem que realizarmos diminuirá o mal que já praticamos. E isso também irá mudar nossa dívida moral, porque a ação do bem é muito mais valiosa do que os efeitos danosos que se derivam do mal. Divaldo Franco. Obreiros, agora sim o Evangelho. Traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Passagem do Espírito da Verdade, o Cristo Consolador, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nada do que fazemos ou do que aprendemos, do que aquilatamos de conhecimento e desenvolvimento das nossas aptidões são esquecidas por Deus. Elas poderão ser utilizadas a qualquer momento. E os nossos pensamentos de amor ao semelhante, os nossos labores em favor do próximo e do nosso próprio desenvolvimento e crescimento espiritual nunca serão esquecidos.
e serão acumulados na nossa porção espiritual, que precisa deste aprendizado diário no processo encarnatório para crescer, para evoluir e para se transformar numa criatura melhor. Nada, e ele diz, nada fica perdido no reino dos céus. Nossos suores e lágrimas, e misérias, perdão, formarão um tesouro que nos tornará ricos nas esferas superiores. A semente do Cristo já estará germinada dentro de nós. Basta procurarmos. Quem procura, encontra. Quem espera, sempre alcança, diz o ditado. Esse plantio começa hoje, gente. Já fizemos outros. Acredito que muitos estão já colhendo coisas positivas do bem que plantaram no passado. Mas ele recomeça todos os dias, a todo momento. E nós devemos lavrar a terra com o suor do nosso rosto. Não é fácil, eu sei. Passamos por dificuldades, muitas. Estamos vivendo uma fase difícil no nosso planeta. Mas ela nos trará uma série de bênçãos lá na frente. Basta termos fé. Basta acreditarmos em Deus, basta termos a consciência voltada no eu posso melhorar, eu posso tirar lições positivas daquilo que estou passando e vivendo hoje. Eu posso dar o exemplo de amor ao meu semelhante e mostrar ao Cristo que eu sou seu filho, sou seu seguidor e posso com isso transformar essa morada numa morada melhor, numa morada mais amorosa, como diz lá no Evangelho, numa morada distosa, de amor, de fé e de esperança. Era essa a mensagem. Olhem que trilha linda nessa imagem. Nós possamos hoje à noite, ao nos recolhermos, refletir no nosso dia, na nossa semana, no que nós escutamos na noite de hoje aqui, e possamos nos enxergar lá no fundo dessa ponte e observando um mar lindo, um pôr do sol maravilhoso e todas as bênçãos que Deus nos oferece e o quanto nós podemos nos transformar e nos tornarmos criaturas melhores. Pois sendo criaturas melhores, esse planeta com certeza será um lugar ainda melhor. Muito obrigado, gente.